Um pouco quente, né? Deixa eu tirar. Vou tirar essa coisa. Podemos ficar suando, né? Uma boa noite para todos. Tanto nós que estamos aqui encarnados, né? E os amigos espirituais, que certamente o número é bem maior. Às vezes, por alguma razão que nós sabemos da pandemia, muitas casas estão fechadas, aqui já teve fechado 2 semanas, já está reabrindo. Ficou quase 6 meses antes. Então, a espiritualidade, elas estão atuando sempre. E o trabalho é maior do que nós imaginamos, gente. Né? Porque nós todos estamos vivendo num momento um tanto difícil, não é? Para a família, para o país, para tudo mais. E eu vejo assim as reuniões nos grupos religiosos de extrema importância, seguindo as regras, não é? Como nós estamos seguindo, com certeza a proteção do alto teremos, não podemos se expor, não é mesmo? Então, hoje nós vamos estar falando aqui da análise ou avaliação do Pai Nosso. Está no capítulo último do Evangelho. 28. Capítulo 28, que fala coletâneas de preces. Não sei se vocês já viram, a maioria que conhece o Evangelho, que lá só tem... Allan Kardec foi um homem assim, além de estudioso, né, um psicólogo. Ele codificou a doutrina espírita, nós sabemos, 5 livros. Né? Primeiro foi o Livro dos Espíritos, livro base, depois o Livro dos Médiuns, filosófico, onde traz a comunicação entre os 2 mundos. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro, que nós vamos estar falando no último capítulo, no item Avaliação do Pai Nosso ou Oração Dominical. Aí depois tem mais outros livros, se eu completar. Né? Depois do Evangelho tem o Céu e o Inferno e depois tem a Gênese. Mas tem outros livros depois do desencarne, tem obras póstumas, que é o Espiritismo, que eu recomendo aqueles que chegam na casa espírita ler o que é o Espiritismo. Depois ele vai aprofundar nas outras obras. Depois que ele lê as outras obras, o Livro dos Espíritos, se ingressar no curso, aí ele pode até ler outras coisas, porque pelo menos ele sabe, ele tem uma base ali, né, da doutrina. Porque depois ele vai ler outras coisas romanciais, né, coisas que não são assim dentro do Espiritismo, o que Allan Kardec nos ensinou. Então, Mateus e Lucas, ele que anotou lá sobre o Pai Nosso, oração dominical. Ele anotou e tem 7 petições. Petições é pedido, é solicitação. 7 em Mateus e 5 em Lucas. Nós vamos seguir Mateus porque faz lembrar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está uma parte da moral de Jesus. Tanto é que os sábios já disseram que se perdesse, Gandhi, né? Se perdesse tudo o que está escrito nas Escrituras, ficasse o Sermão do Monte, nada se perderia. Você vê a importância. Então, para nós dar início, nós vamos lembrar o que Jesus ele nos recomendou. Que para orar, não precisamos nós estar em gestos, não precisamos estar falando em palavras altas, né, complicadas, frases repetidas, gritos, porque Deus, ele ouve o nosso íntimo, né? O nosso interior. É assim? Então, a primeira palavra que nós vamos iniciar no Pai Nosso, quando Jesus subiu no monte e ensinou nós orarmos, ele disse: Pai Nosso que estais nos céus. Aí nós vamos analisar o que aí? Quando ele falou Pai Nosso, veja só, ele quebrou aquele tabu, porque vinha de Moisés um pai justiceiro, vingativo, né? Nós vimos aí nas séries, na Rede Record, que coloca aquelas séries, de um Deus que castiga, que punia. E de repente Jesus chama Pai Nosso, Pai não só meu, não dele, mas de todos nós. Olha, Pai Nosso, Pai de todos nós, que estais em toda parte, não é só no lugar certo.
E nós estávamos viciados naquela imagem, aquela crença de que Deus era um velhinho de barba branca, assim, com a varinha mágica, sentado num trono, cercado por anjos, com a varinha mágica apontando. Quem fez o bem vai para a direita, quem fez o mal vai para a esquerda, e no fim de um julgamento que a igreja criou o céu num lugar específico, o inferno também. E para completar, teve também o intermediário, né, que é o purgatório, sem esquecendo que a Terra nós já estamos passando por isso, né? Então, aí nós vamos aqui perceber que Jesus tira aquele Deus carrasco e coloca um Deus de amor. Pai nosso, Pai de todos nós que estais nos céus. E se nós vemos a primeira questão do Livro dos Espíritos, está lá, que é Deus? Veja que Allan Kardec não perguntou quem é, já tirou aquela ideia de um ser, que se pergunta quem é Deus, estava comparando alguém, uma pessoa, e Deus não é uma pessoa. Né? Ele falou, o que é? Aí os Espíritos responderam, que sei que você sabe, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Ele já está dizendo, do universo, suprema do universo, Pai nosso que estás em toda parte. E Emmanuel, tudo que ele diz nos livros, Allan Kardec já disse também, já revelou. O que os livros hoje de Emmanuel, de André Luiz, de Meimei, desse de Joana de Ângeles, eles estão trazendo para o nosso dia a dia o que Kardec falou naquela época. Né? Ele falou da imortalidade da alma, da comunicação entre os dois mundos, da reencarnação, da justiça, da evolução, né? Das moradas da casa do Pai, tudo isso. Então, na questão 13 do Livro dos Espíritos, se nós for abrir lá, quem tiver o Livro dos Espíritos pode ver, está lá falando dos atributos de Deus. Não é um Deus que pune, é um Deus que ama, um Deus de misericórdia, né? Infinitamente bom e justo, que ama a todos por iguais. Lá no item 13 está os atributos de Deus. Aí vem, santificado seja o teu nome. Veja que nós estamos vendo frase por frase do Pai Nosso. E aí nós vamos perceber que Deus nunca deixou seus filhos órfãos, que seria a palestra de hoje sobre os órfãos, né? Está no capítulo 13, no item do capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. O Luiz até questionou se eu ia fazer. Falando do Evangelho está ótimo, né, Luiz? Então é isso. Deus é um Pai tão bom que Ele não deixa nenhum de nós órfãos, ser um amparo. Nós é que não enxergamos muitas vezes a ajuda que vem através dos seus próprios filhos. Não tem limpador de óxido, tem de para-brisa, né? Está embaçando, mas a gente vai vendo. Estou vendo um vultinho de vocês aqui. mas tá bom. Então, santificado seja o teu nome. Nome não importa. Quer dizer, tem vários nomes. Eu chamo de Javé, eu chamo de Avé, não é? Nome não importa. O que importa é a sua essência, a perfeição absoluta. É a harmonia do universo. Ah, tá. Se complicar, eu começo a limpar. Então, gente, cego é aquele que não vê e não vos glorifica. Orgulhoso é quem não louva, e ingrato é quem não rende graças. Está lá escrito no último capítulo do Evangelho. Quer dizer que nome não importa como nós vamos chamar. Uns chamam de Pai, outros chamam de Deus, chamam de Jeová, chamam de Yahvé e assim vai. Então é isso. Agora, santificar o nome de Deus é entender que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Não é o contrário, é a sua imagem e semelhança em espírito. Porque se nós for ver o contrário, por isso que nós pensamos, poxa, se nós temos um corpo, somos gente, acha que Deus também tem. Não, ao contrário, nós somos espírito, a sua criação e semelhança da sua imagem, né? Então é isso. Aí depois vem a palavra, venha a nós o vosso reino. Reino de amor e sabedoria. E nós queremos tudo que vem a nós, o vosso reino nada, né? O nosso próximo nada. Então diz Jesus que o reino de Deus, ele está dentro de nós.
Está dentro de nós, já existe. Está faltando nós vivenciarmos, trabalharmos, né? Todas essas dificuldades que nós temos de pôr em prática os ensinos de Jesus, é em busca da conquista desse reino de Deus, que não está lá fora, está dentro de cada um de nós. Que é o domínio do Espírito sobre a matéria. Quando nós começarmos a dominar a matéria, porque a maior tristeza do ser é ele mudar de dimensão, voltar para casa para o mundo espiritual, e ele ficar preso às coisas da terra, achando que alguma coisa lhe pertence. Nada nos pertence aqui. Nós estamos usufrutuários, temporários de tudo que ele criou e nos deixou para nós. Quando nós chegamos aqui no Jastim, tinha tudo isso, nós trouxemos conosco? Não. E tem pessoas que brigam, fazem de tudo, querem ficar com aquilo. Os nossos entes queridos são nossos parceiros de viagem. Quando um vai, que desceu na estação, quando um parte, que desceu na estação primeiro, vai seguindo a rota. Quando ele desce da estação, nós devemos dar só tchau, em breve nós nos encontramos. Não é assim que nós fazemos. Nós queremos que ele fique, nem que esteja doente ali na última situação, no leito de dor, mas nós queremos que fique conosco. É um amor egoísta, amor terreno nosso ainda. Aí então, por isso que nos impede. O que é que nos impede a conquistar esse reino de Deus e a nossa felicidade? O egoísmo, a vaidade, gente, o orgulho que impera dentro de nós. Esses são os verdadeiros adversários para conquistar a felicidade. Aí a outra frase vem: seja feita a vossa vontade. Olha, será que a vossa vontade é a vontade de Deus ou é a nossa que nós queremos? Geralmente nós queremos que seja feita a nossa, não é mesmo, gente? Então, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a oração dominical, é um verdadeiro poema. É o mais lindo poema que naquela época Jesus deixou para nós, que serve até hoje. Por isso que nós estamos avaliando, por isso que nós estamos analisando com profundidade cada palavra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó, tanto aqui na terra como nos círculos espirituais. Porque a vontade de Deus é diferente da nossa. Ele sabe o que nós queremos. Ele dá o que nós precisamos, não é o que nós queremos, né? É como um filho. Uma criança daquela idade, se for pedir algo que não está ao alcance, os pais não vai dar, sabe que vai ser prejudicial, não é isso? Mas não, nós queremos meter os pés pelas mãos e ficamos intrigados, ou muitas vezes que acontece algo, nós não sabemos as razões que levou aquilo a acontecer, um acidente, algo que aconteceu, nós ficamos desesperados. Mas nada acontece por acaso, tem uma razão de ser por trás de tudo aquilo, né? Então, é isso, gente. Quando nós dizemos assim na terra como nos céus, está dizendo em toda parte, nos círculos espirituais, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, está presente Deus. Pois Deus, Ele não criou criou todo mundo para sermos felizes e não para a nossa infelicidade. Nada que acontece negativo não é Deus que está permitindo, porque só depende de nós. Nós precisamos ter fé, duas coisas: fidelidade, lealdade e obediência. Se nós tivermos esses itens, nós vamos viver tranquilos na terra. Porque a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Eu já vi aquelas frases: Deus é fiel. Realmente, não resta dúvida, Deus é fiel. E nós? Estamos sendo fiéis para com Ele, não é mesmo, gente? Nós estamos cumprindo as suas leis, né? Porque a vontade de Deus sempre é o melhor. Ele não deseja nada de ruim para nós, né? Aí nós vamos, porque eu trouxe aqui uma mensagem muito... Tem duas, não sei se vai dar para falar as duas, que complementa tudo isso que a gente está falando. Aí vem: o pão nosso de cada dia, olha, dai-nos hoje. De cada dia. Tem pessoas que querem acumular o máximo. Se faltar, dizer que vai faltar gás ali, de arroz ou feijão, alguém vai lá e quer pegar um monte para si, esquecendo que tem os outros também, não é? De cada dia. Aí eu lembro uma criança, vendo os pais fazendo o Pai Nosso todos os dias. Crianças, a gente aprende muito com elas. Fazendo o Pai Nosso. Aí quando ele ouviu aquele trecho: Pai Nosso de cada dia, dai-nos hoje, aí
Quando terminou de fazer, chamou o pai: pai, por que você não pede o pão para a semana inteira? Pede só para cada dia. Falou: filho, se pedir, o pão vai ficar duro. A explicação que o pai deu. Quer dizer, é cada dia onde nós vivemos. Porque amanhã nós não sabemos se estamos aqui. É para cada dia, viver um dia a sua presença. Aqui ele está se referindo ao pão material e espiritual. Ele nos dá o que nós precisamos, como eu já disse, não daquilo que nós queremos. E nós precisamos saber pedir. Nós não sabemos ainda a pedir. Pedimos coisas desnecessárias, coisas materiais, não é? Sendo que as coisas materiais, elas acontecem pelo esforço do trabalho, não é? Que nós fazemos. Deus nos dá o quê? Força, saúde, não é isso? Coragem, perseverança para nós alcançar os nossos objetivos. É isso que nós devemos pedir. É pedir para ganhar na loteria. Olha, se eu ganhar na loteria, naquele bolão, ó, gente, eu vou ajudar tanta casa, né? Nossa! Nos novos tempos, então, vai ter um terreno construído. Fazemos essas coisas. Mas isso é nosso, ainda do ser humano, que sempre está pensando que aqui, quem não quer dar um conforto, quem não quer dar um bem-estar para a família? Sim, mas por outros meios, não por facilidades. Né? Nós precisamos, então, entender que nós estamos aqui de passagem, somos seres espirituais, vivendo experiências materiais, não é isso? Momentaneamente. Aí vem a outra parte. Perdoa, essa é um compromisso, é uma responsabilidade muito grande quando eu digo: perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, conforme queira, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. Olha que responsabilidade. Às vezes eu evito até, eu faço uma oração por palavras espontânea, né? Do que às vezes recitar o Pai Nosso. É uma responsabilidade muito grande, né? Quem está dizendo: Pai, perdoa. Apesar que Deus, ele não se ofende. Por que ele teria que perdoar? Quem se ofende é os homens. Nós é que devemos perdoar uns aos outros. E antes de perdoarmos aos outros, perdoar quem primeiro? A nós mesmos, o auto-perdão. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar, de amar o outro? Porque ele não se ama e não se perdoa. Aí ele não vai encontrar espaço no seu coração para perdoar e para amar o outro. Né? Amai-vos aos outros como eu vos amei. É um caminho que nós estamos a seguir. Né? É um trabalho assim constante. Pois é, porque perdoar, gente, é libertar-se. Quer viver livre de complicações espirituais, perturbações, de problemas físicos, não quer arrumar problemas de doença? Não guarde ódio nem rancor. A mágoa, então, é pior do que o vírus que está aí voando. Mata igual câncer, não descansa. É comprovado pela ciência hoje que é resultado da mágoa. Que ela enfraquece as células. Ela enfraquece, amortece, não deixa as células se reproduzir, nem se renovar. Então é isso. Como eu disse que Deus não se ofende, Ele nem perdoa e nem castiga. Deus não perdoa porque não se ofende. O que é que Ele tem para perdoar? Olha, você tem que pedir perdão para Deus. Né? Tem que perdão para você mesmo. Não é? Que Deus não vai se ofender. Deus ama todos incondicionalmente. Olha, gente, se Ele não amasse nós incondicionalmente, indistintamente, sem crença, sem não estar olhando crença, se você é corintiano, não é, se é baiano, se é paulista, não é? Se tem essa crença ou não, Ele não daria o mesmo oxigênio que Ele dá para alguém que está salvando vida, lutando pelo ser humano. Ele dá o mesmo oxigênio para sobreviver àquele que está tirando a vida, não é? Dos outros. Ele não extermina ninguém. Ele sabe que ele é uma doença. É alguém que está doente. É uma criança que está precisando de ajuda, que logo, logo ele vai despertar. E ele dá oportunidade, ele não dá castigo. Porque a lei de Deus é educativa. Ela não é punitiva. Deus não pune ninguém. Ele ama e educa, né? Através das oportunidades da própria reencarnação. Bendita a porta da reencarnação. Aquele que crê ou não crê, dá para todos também. Se ele fosse dar só para aqueles que creem na reencarnação, seria poucos na Terra, não é? Mas tem duas
está dividida a humanidade. Aqueles que creem, aqueles que irão crer. Porque todos irão passar por isso. Mais tarde, mais cedo ou mais tarde, vai cair a ficha, vai entender no mundo espiritual, que não tem pontos específicos, né? Não tem locais assim. Tem muitas coisas criadas pela mente do homem, até dos próprios espíritos, sabe? Existe a erraticidade. A erraticidade é o local onde nós vamos nos vamos comungar com os mesmos sentimentos, vibrações, as pessoas que nós amamos. Às vezes atrai até o que odiamos, que o ódio também atrai, como o amor também. Só que aí nós vamos nos reajustarmos aí. Então, tem aquele mundo que Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, não é? Então as moradas, elas estão em todos os lugares. Tem as moradas físicas e tem as moradas também espiritual, os encontros, sabe? Daqueles que nós amamos. Vamos lá. Então, nós já estamos no perdoa, depois do perdoar vem, não nos deixeis cair em tentações. Nós pedimos isso. Está alertando para nós não cairmos quando estivermos em frente às provas. Pedir forças para vencermos, mantermos firmes, porque é nas provações, nas dificuldades, gente, nos desafios, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir. Não é? Então, pega aqui, não nos deixe cair em tentações. Porque as tentações, às vezes, são pensamentos negativos que nós atraímos para nós. Aí nós nos perturbamos. Né? As investidas, influências externas nos faz lembrar o quê? O vigiar e orar. Se nós mantemos a vigilância, quando vem aqueles pensamentos, você vê que não é meu, que não é nosso, não vai me trazer nada para ajudar o próximo, alguma coisa que quer prejudicar o outro, vamos passar régua, né? Vamos substituir por um outro melhor, mudar, fazer uma leitura, porque nós somos influenciados. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se os Espíritos influenciavam nós, em nossos pensamentos e atos. Falou, olha, muito mais do que imagineis. Às vezes, muitas vezes, foi eles que vos dirigem. Né? Parece que é assustador, mas não é. Se nós estivermos com um pensamento elevado, em sintonia com o bem, fazendo nossos deveres, claro que nós não vamos ter investido por pensamentos maus. Porque existem dois tipos, aquele que nós estamos pensando, né, e aqueles que vêm com uma vozinha. Né? Aqueles primeiro que vêm assim é nosso, aqueles que vêm com uma vozinha precisamos analisar. Primeiro se é nosso, se são bons, se não são, não é? E assim. Então essas provas, são muitas delas inevitáveis. Tem algumas que é inevitável, nós não podemos tirar do caminho, é pedir forças para superar, que aí para nós é um remédio amargo. Sabe um antibiótico que cura a infecção? É a mesma coisa. Os problemas difíceis, em uma próxima existência, nós estamos livres deles. Né? E ao voltar ao mundo espiritual, mesmo que a pessoa saia vítima de um câncer, aquilo foi do corpo, ele se liberta. Depois do mundo espiritual, a alegria que enche nós é que nós temos o perispírito, é um corpo de um fluido não material pesado, um material mais sutil, do mundo espiritual, que substitui o nosso. É como se fosse uma cópia, sabe, o perispírito. Que nós precisamos, o espírito precisa dele. E ele vai evoluindo conforme a evolução do espírito. Ele se molda, ele pensa. O espírito pensa, plasma, cria. É tudo pelo pensamento, gente. Esse negócio de dizer, de algum livro, alguma coisa que fala que nós vamos precisar de alimentar, de tomar sopinha, de tomar cabeldrado no mundo espiritual, isso não existe não, viu? Isso é coisa da cabeça de algum que ainda não entendeu a lição que a Kardec deixou para nós, sabe? Vamos lembrar que as provas da vida são para o nosso progresso. Então vamos pedir força. Né? Agora que não vem cair em tentação. Os fardos, eles não são mais pesados do que a nossa capacidade de carregá-los. Jesus já disse. Né? Os fardos são as dificuldades, as provações, aquilo que nós estamos dentro do nosso quadro evolutivo, que faz parte do nosso quadro reencarnatório. Então, vamos pedir força. Aí fala assim, mas livrai-nos do mal. Essa é a última, né?
livra-nos do mal. A última frase. O mal maior, ele está em nós. Porque Jesus, ele pediu para nós não fugirmos das provas, claro. Ele apresenta, como eu disse, como um remédio que vai nos sanar aquilo. Livra-nos do mal, que às vezes o mal está em nós, né? O mal de estar pensando coisas erradas, maledicência, coisas negativas. Aí como é que vai livrar do mal se ele está em nós? É nós que vamos nos livrar. Se nós não quisermos, até a espiritualidade, Jesus, até o próprio Deus respeita, porque nós temos o livre-arbítrio. Não é, gente? Esse livre-arbítrio é respeitado até por Deus. Olha, você está no caminho do mal, continue. Uma hora ele vai cair a ficha, uma hora ele vai entender. Cabe os espíritos de luz, aquele que já entendeu a dor do ser humano, a pequenez dele, orar por ele, emitir boas vibrações. Por isso as casas religiosas fazem vibrações para ajudar. Aí por último vem que assim seja. Aqui nós estamos assinando embaixo. Assim seja ou amém, nós estamos concordando com tudo isso que nós falamos aqui na avaliação do Pai Nosso, gente, né? Estou assinando embaixo, concordando com tudo isso, compreendendo que todas as coisas que nós não recebemos, que seja feita, podemos dizer de coração, à vontade de Deus e não a nossa. Veja bem, acabamos a avaliação do Pai Nosso. Aí eu trouxe aqui, acho que não vai dar para dizer os dois. Não tem o Pai Nosso, o Pai para com o Filho? Agora, o que Deus responderia para nós, quando nós estamos falando, Pai Nosso que estás no céu? Como Deus responderia para nós? Ele faria assim, meu filho que estás na terra, preocupado, solitário, desorientado, eu conheço perfeitamente teu nome e pronuncio santificando-o porque te amo. Olha o que ele dizia. Não estás só, mas habitado por mim, e juntos construiremos este reino do qual tu és ser herdeiro. Gosto que faças a minha vontade. Não está dizendo, seja feita a minha vontade? Porque minha vontade é que sejas feliz. Olha o que ele diria para os seus filhos, quando dizia. Conta sempre comigo e terás o pão para hoje, não te preocupes, só te peço que saibas compartilhar com teus irmãos. Aí a prática da caridade. Sabes que perdoo todas as tuas ofensas antes mesmo que os cometas. Antes de nós cometermos as nossas falhas, Deus já perdoou, já compreendeu. Por isso te peço que faças o mesmo com teus que te ofendem, para que nunca caias em tentação. Toma forte a minha mão e eu te livrarei do mal. Te amo desde sempre, teu Pai. Essa é a resposta de Deus, Pai para com o Filho. E tem essa outra aqui, que posso falar também, Luiz? Só para complementar. Aqui é sobre o Pai Nosso também. Diz assim, quando nós falamos Pai Nosso, ele fala assim, seria inútil dizer Pai Nosso se em minha vida não ajo como um filho de Deus, pois fecho meu coração ao amor. Será inútil dizer que estás no céu, se os meus valores não são representados pelos bens da terra. Será inútil dizer santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo. Será inútil dizer, venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de coisas supérfluas e futilidades. Será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, se no fundo desejo mesmo é que os meus sonhos se realizem. A vontade de Deus longe. Será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos ofendem, se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar os que se atravessam no meu caminho. Será inútil dizer, e não nos deixa cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo. Será inútil dizer, mas livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz.
E também será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para modificar-me. Essa é a mensagem que eu trouxe com relação ao Pai Nosso. Então, gente, é uma oração que muitas vezes nós fazemos repetidamente, não é? Sem um sentimento maior, porque Deus vê e ouve as nossas orações, que seja um Pai Nosso, que seja um pedido extravasando o teu sentimento, isso fala mais alto. Porque às vezes nós começamos, depois de um dia de trabalho, ao deitarmos, começar, Pai Nosso que está no céu, santificado, aí já dormiu. Não chega nem no teto a oração, sabe? É assim, o importante é dizer, é como o Zé não sabia orar, ele falava assim, Pai, o Zé está aqui, só isso, Pai, o Zé está aqui. Então é assim, que nós possamos aí refletir um pouquinho com relação a esse poema, como eu disse, quando nós for falarmos cada palavra, que seja extravasado o nosso sentimento, né? Que seja dito com emoção, com fervor, né? Com os nossos irmãos que têm os protestantes, que nós conhecemos como evangélicos, eles fazem algo por fervor, mas não precisa estar gritando nem fazendo gesto, porque Deus, ele escuta o nosso sentimento, não é os gritos nem nada que vai tocá-lo. Um gesto fala mais do que 1000 palavras. Então essa é a mensagem, que Jesus ilumina cada um de nós e que possamos absorver essas energias que a espiritualidade nos estão envolvendo e levar para os nossos lares. Muita paz e muita luz, em nome do Mestre Jesus. Pode ser rápido aí. Oi? Pode ser. Tá. Aqui até já terminou. Deixa eu terminar.